Amém. Desde já agradecer o pastor pelo convite, pela confiança de estarmos trazendo uma palavra para o coração dos irmãos. Queria estar lendo Lucas capítulo 19, a partir do primeiro versículo. E era esse chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subia uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos, isso murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Elevando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfrutado, alguém restitui para o pecado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Amém. O versículo que eu quero frisar é o versículo 7, que fala assim: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A hora que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a falar: Senhor, porque essa palavra, sendo que o contexto dessa parábola é tão linda, onde o homem consegue a salvação para a sua casa. Ele me chamou a atenção para as pessoas que estavam ali murmurando, que estavam ali reclamando pelo que ele estava fazendo. E o Senhor começou a falar ao meu coração que muitas das vezes isso acontece com nós. Muitas das vezes nós somos essas pessoas que ficam murmurando. Muitas das vezes nós vemos o Senhor dar bênção para as pessoas lá fora, e nós começamos a murmurar, mas falar: Senhor, esse homem é pecador. Esse homem, ele vende droga, esse homem é alcoólatra. E por que o Senhor tem abençoado a casa dele? Por que o Senhor tem visitado essa família? E ali o Senhor começou a falar no meu coração, e eu me deparei praticamente com um espelho, irmãos. Porque quantas das vezes a gente olha as pessoas lá fora e começa a criticar, começa a murmurar, começamos a olhar para as pessoas lá fora e começamos a dizer aquilo que vem aos nossos olhos. Muitas das vezes nós olhamos uma pessoa que está caída lá fora, a primeira coisa que a gente fala: nossa, podia estar na igreja. Nossa, ele era da igreja. Sempre temos uma palavra para julgar. Nunca temos uma palavra de ânimo para dar para aquela pessoa. Nunca olhamos com um olhar diferente para aquela pessoa. Sempre olhamos para aquela pessoa caída com um olhar de desprezo, achando que a gente somos melhor porque estamos na presença do Senhor. E nós esquecemos que a Bíblia fala que quem está em pé toma cuidado para que não caia. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas que saem da igreja por causa, muitas das vezes, do julgamento nosso, sem a gente perceber. Muitas das vezes a pessoa vem para a casa do Senhor, não se veste adequadamente, a gente começa a falar, começa a criticar, e aquela pessoa se afasta do caminho do Senhor. A primeira coisa que a gente fala: essa pessoa é fraca na fé. Será que essa pessoa é fraca na fé? Ou será que a gente não está olhando para o espelho que está na nossa frente, que somos nós? Glória a Deus. Muitas das vezes nós olhamos para a vida do próximo e esquecemos de olhar para nós mesmos, irmão. Verdade. Olhamos para nós mesmos e olhar que nós somos pecadores, não somos melhor que ninguém. E quando o Senhor começou a me falar essas palavras no meu coração, eu comecei a falar: mas Senhor, é verdade, né, irmãos? Quantos jovens saem da igreja por causa de fuxico, por causa de falsas palavras, e eles se desviam? Quantas pessoas que se suicidam por causa de uma palavra mal falada da boca de quem eles mais esperam consolo? Porque quando viemos para a igreja, nós esperamos o quê? Ser acolhido, esperamos uma palavra de conforto, e muitas das vezes não encontramos isso, porque lá no mundo parece que é melhor. Lá no mundo, o mundo não vai nos oferecer uma palavra, mas vai nos oferecer algo que vai nos aliviar a dor por algum momento, nas drogas, na bebida. E essas pessoas vão se iludindo, se enchendo, e por um instante, por um momento, a pessoa fica saciada daquela dor, e ela não tem mais força para voltar para a casa de Deus. E muitas das vezes, irmãos,
Dentro da nossa própria casa, nós fazemos isso com alguém que está desviado da nossa casa. Olhamos e falamos assim, mas você já desviou de novo. Você não tem capacidade de ficar na presença do Senhor. Sempre estamos julgando, sempre estamos criticando aquela pessoa por ela ser falha, por ela estar fraca na fé. E quando nós devemos ser diferentes, irmãos, seu espelho, nós acabamos matando a quem nós mais devíamos amar, a quem nós devíamos acolher nos nossos braços, nós acabamos ferindo, e essa pessoa se desvia. Quantos jovens, irmãos, tiram sua própria vida? Não é porque eles são fracos, não é porque eles estão ali passando momentos, é fraqueza, não, irmãos. É porque em algum momento alguém falhou com ele. Em algum momento alguém deixou de dar uma palavra, deixou de dar um abraço, deixou de dar um conselho amigo. Porque muitas das vezes nós só criticamos, assim como essas pessoas. Elas não viram o que Jesus foi fazer ali. Elas simplesmente estavam falando o que elas estavam vendo. Mas Jesus vai na casa de um pecador, de um homem que só está roubando nós. Será que ele é Jesus mesmo? O tal Messias? Muitas das vezes isso nós falamos, irmãos. Não com essas palavras, mas falamos em outras intenções de palavras. Muitas das vezes falamos, Senhor, mas por que o Senhor está indo lá visitar aquela família? Por que o Senhor está indo lá visitar aquela pessoa ainda? Ela vem para a igreja 2 meses e fica 5 meses no mundo. E muitas das vezes, irmãos, nós, sem olhar, murmuramos, reclamamos e queremos ser juiz dos outros, quando nós devíamos ser juiz de nós mesmos. Quando nós devíamos olhar para nós mesmos e se deparar, irmãos. Toda vez que a gente pensar em falar mal do próximo, que a gente possa colocar um espelho na nossa frente e olhar para nós mesmos e ver se nós estamos à altura de julgar alguém. Se nós estamos à altura de criticar alguém, irmãos. Porque a Bíblia fala que antes que a gente tira a trave do olho do nosso irmão, nós temos que olhar para os ciscos que estão no nosso olho. Muitas das vezes não queremos olhar para nós mesmos, porque ninguém quer olhar para o seu erro, para o seu pecado. Todo mundo quer olhar para o erro do próximo, que é mais fácil, que estamos vendo, está visível. E esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Ali Jesus não foi ali para agradar uma multidão, ele foi ali para salvar uma alma. E muitas das vezes nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que deixar de agradar o homem e fazer algo para agradar a Deus. Como já foi dito, irmãos, estão acontecendo muitas coisas e nós muitas das vezes estamos de braços cruzados, olhando para assim, está longe, não vai chegar aqui. Mas se nós olharmos, se colocarmos no lugar daquelas pessoas que estão passando tudo que foi dito nessa noite, será que nós não oraríamos diferente? Muitas das vezes nós oramos, mas falta um algo a mais. Falta a gente se colocar no lugar daquelas pessoas que estão realmente passando aquele momento. Falta a gente olhar um pouquinho mais com um olhar de amor, começar a sentir um pouco mais a dor do próximo. Muitas das vezes falamos que acreditamos, falamos que oramos, mas não queremos carregar um pouquinho a cruz do próximo. Não queremos sentir a dor do próximo. E começamos a murmurar, a questionar. Começamos sempre a colocar defeitos naquilo que o Senhor faz. Começamos a falar, Senhor, mas aquela pessoa começou ontem, o Senhor já está querendo dar cara. Senhor, aquela pessoa começou ontem, o Senhor já está querendo exaltar ela. Começamos sempre a criticar o Senhor de uma forma ou outra, irmãos. E nessa noite, irmãos, que antes de a gente criticar alguém, antes de a gente julgar alguém, a gente possa olhar para o espelho e nos refletir e ver se somos melhores que as pessoas que estão lá fora ainda. Pois muitas das vezes ela queria ter o desejo de estar aqui dentro e falta-lhe um abraço e uma palavra de amigo, de conforto. E muitas das vezes ela espera de quem? Nós que estamos. E muitas das vezes nós viramos as costas e o mundo, muitas das vezes, oferece esse conforto a qual nós deveríamos dar. O mundo lá fora, muitas das vezes, arrasta os jovens por pouca coisa, irmãos. Arrasta os filhos, arrasta os maridos, porque muitas das vezes não vigiamos dentro da nossa própria casa. Não olhamos para dentro de nós mesmos e começamos a olhar ali como Jesus começou a olhar. Se ele fosse olhar para a história de Zaqueu, ele não ia ali, porque Zaqueu era um ladrão, ele estava roubando, mas ele foi ali para mudar uma história.
E assim, irmãos, temos que ser nós. Aleluia. Temos que olhar para a história da pessoa. Glória. Que nem sempre atrás de coisas ruins, sempre tem uma coisa boa. Sempre tem uma história que não foi contada. Sempre tem algo que não foi escutado ainda. E basta nós tirarmos um pouco de tempo, irmãos, para escutar essas pessoas que muitas das vezes querem somente um ouvido amigo, para escutar, para desabafar, para se sentir consolado, se sentir amado, para se sentir abraçado pelo Espírito Santo. Glória a Se o Deus. Senhor disse que Ele ia deixar o Espírito Santo como nosso consolador, temos que ser o consolador de alguém lá fora. Aleluia, Deus. Temos que ser alguém, temos que ajudar alguém lá fora. E vamos parar, irmãos, de ficar olhando com um olhar de julgamento. Vamos começar com um olhar de amor, de misericórdia, para que aquelas pessoas possam se repetir o que aconteceu na casa de Zaqueu, para que toda a família possa vir para a casa do Senhor, servir e a sua família ser salva. Porque nós um dia estávamos perdidos lá no mundo e alguém tirou um pouco de tempo para nos falar do amor de Deus, Glória para a nos Deus. falar que tinha alguém além de tudo, além dos nossos pecados, do nosso erro, que nos amava e queria o melhor para nós. E dessa mesma forma nós temos que fazer, irmãos, anunciar lá fora que Deus ainda tem o melhor para todos nessa vida, para todos nessa terra, porque Ele não quer deixar ninguém sequer para trás. Porque se Ele quisesse deixar alguém para trás, Ele não tinha vindo lá na cruz, sofrido tudo o que Ele sofreu por amor a mim e a você. Nós não somos diferentes, irmãos, daqueles que estão caídos, daqueles que estão se sentindo derrotados. Nós somos iguais. Não é porque a gente está de pé muitas das vezes que somos melhor. É que nós pensamos, irmãos, quando a gente acha que está forte, é que somos fracos. Meu Deus. Quando a gente acha que está fraco, é que nós somos fortes na presença do Senhor. Aleluia. Que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos. Que sempre quando você for sair de casa, você possa olhar para o espelho e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesta tarde, nesse dia de hoje? Para que o Senhor possa vir falar com você profundamente, assim como Ele veio falar comigo nessa palavra. Aleluia. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.